Os efeitos contábeis da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Estudo de caso de uma empresa comércio de medicamentos e perfumaria. Relevância do tema. Nós possuímos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Segundo o estudo publicado pela OCDE em 2016, o Brasil é o país com a maior carga tributária da América Latina, sendo um dos que mais cobram sobre a Seguridade Social. Visando reduzir a carga tributária, muitos empresários buscam um planejamento tributário. No entanto, o tributarista, ao desenvolver esse projeto de planejamento, ele se depara com algumas controvérsias. Uma dessas é a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Estudos anteriores, como o de CEA e o de Volpato, demonstraram que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS oneram ainda mais a carga tributária para o contribuinte. Volpato recomendou que o estudo fosse aplicado em outros setores para se verificar a economia tributária. Então, a fim de verificar o impacto da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, nós realizamos a presente pesquisa com uma empresa do ramo de farmácia. Dada a relevância, eis que temos o problema da pesquisa, que é: quais os efeitos contábeis da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS em uma empresa comércio de medicamentos e perfumaria? Os objetivos da pesquisa são: objetivo geral, demonstrar os efeitos contábeis quando da inclusão e quando da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS na empresa objeto de estudo. E os objetivos específicos, apresentar a discussão acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, apresentar a empresa objeto de estudo, calcular o PIS e a COFINS da empresa com a inclusão e com a exclusão do ICMS de sua base de cálculo e comparar os métodos de apuração e demonstrar qual é a sistemática mais vantajosa para a empresa. A nossa pesquisa quanto à natureza será quantitativa. Segundo o Gil, essas pesquisas são elaboradas com base em documentos, valendo-se de técnicas de análise de conteúdo. A finalidade será exploratória e o meio de investigação será o estudo de caso. Fundamentação teórica. Em virtude do tempo, nós não vamos nos aprofundar nos detalhes sobre PIS, COFINS e ICMS. Com relação à discussão da inclusão do ICMS na base de cálculo, o que ocorre é o seguinte: a Lei 9.718 de 98, nos parágrafos 2º e 3º, define que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento da pessoa jurídica e define que faturamento corresponde ao total de receitas auferidas, ou seja, a receita bruta. Porém, é muito discutido o conceito de faturamento, porque para a norma tributária, o ICMS faz parte do faturamento, porque faz parte do faturamento ou da receita bruta, porque compõe o preço da mercadoria. É a questão do cálculo por dentro do ICMS. Já para a norma contábil, o faturamento é a receita oriunda das atividades próprias da empresa. As quantias que são cobradas por conta de terceiros, no caso os tributos que correspondem a uma parcela pertencente ao Estado, devem ser excluídos da receita. Os estudos de CEA e de Volpato demonstraram uma vantagem econômica significativa quando da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O estudo de CEA, realizado em 2009 com uma empresa de calçados, demonstrou uma vantagem de 14% para o ano de 2008. Já o estudo de Volpato, realizado com uma transportadora, demonstrou vantagem econômica para a empresa de 11,56% para o ano de 2010 e 12,12% para o ano de 2011. Para desenvolvermos essa pesquisa, nós utilizamos a legislação referente ao PIS, a COFINS e o ICMS e artigos e trabalhos científicos, além dos dados fiscais da empresa objeto de estudo. A empresa objeto de estudo é uma empresa atuante do ramo de farmácia na cidade do Gama DF e é optante pelo lucro presumido. Os dados fiscais que utilizamos na empresa foram
o livro fiscal eletrônico, os recibos EFD contribuições e o demonstrativo mensal dos impostos. Agora, nós apresentaremos os resultados obtidos na pesquisa. Para a confecção das tabelas a seguir, nós utilizamos dados fiscais do ano calendário de 2015 da empresa objeto de estudo, que são o livro fiscal eletrônico, que nos traz os valores de receita e apuração do ICMS, e o demonstrativo mensal dos impostos, que nos traz os valores a recolher dos impostos PIS, COFINS e o ICMS. Deles foram extraídos as informações para a confecção desta primeira tabela. Tabela esta que nos mostra a receita líquida, que é o resultado da receita bruta menos as deduções. Deduções essas que podem ser simples remessa, devolução de mercadoria, mercadorias com alíquota zero, substituição tributária, enfim. E também a receita líquida é a base de cálculo para todos os impostos em questão. A partir da quarta coluna, temos a apuração do ICMS, que são os débitos, os créditos das entradas, o ICMS a recolher ou ICMS a transportar. Os débitos são provenientes da receita líquida e os créditos das operações com entradas de mercadorias, e ambos geraram os valores da última coluna, sendo os positivos ICMS a recolher e os negativos ICMS a transportar como saldo de crédito que acumulam com períodos seguintes. Agora, na segunda tabela, queremos apresentar a apuração do PIS e da COFINS com a inclusão do ICMS. Nota-se que a base de cálculo aqui foi mencionada na explicação da primeira tabela, e para a confecção desta e da tabela a seguir, utilizamos a EFD Contribuições, que demonstra o valor a recolher do PIS e da COFINS, e também o demonstrativo mensal dos impostos já citado anteriormente. Já na terceira tabela, o ICMS é excluído da receita líquida. São aqueles valores a recolher lá da primeira tabela. Vamos voltar um pouquinho, são esses valores positivos. Esses valores positivos correspondentes ao mês de janeiro, fevereiro e março, agosto e setembro, foram retirados da base da receita líquida e gerando assim nova base de cálculo nesses meses já citados e mudando o valor a recolher do PIS e da COFINS, uma vez que as bases foram alteradas. Aqui na tabela 4, trazemos exatamente o comparativo das duas formas de apuração do PIS e da COFINS. Ou seja, foi gerado uma diferença para o PIS de R$ 36,92 e para a COFINS um valor de R$ 170,34. Agora as nossas considerações finais, queremos apresentar que, como já foi dito anteriormente, que estudos anteriores demonstraram vantagem significativa quando da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. E por que o nosso resultado foi diferente? É porque nós consideramos os créditos de ICMS provenientes das operações de entradas e os excluímos das bases de cálculo. No caso do estudo de CEA, o autor não considerou os créditos oriundos das entradas. Já a Volpato, a vantagem dele é real, porque ela é uma transportadora e transportadora é prestadora de serviços. Prestadores de serviços não aproveitam créditos de ICMS das entradas. Portanto, nós apresentamos uma vantagem econômica de apenas 2%. E para a empresa objeto de estudo, a apuração do ICMS e da COFINS com a exclusão do ICMS é mais vantajosa economicamente, mas, no entanto, a vantagem é irrelevante mediante ao porte da empresa. Nós temos lá na primeira tabela que a receita bruta da empresa no período de 2015 foi mais de 5 milhões. Então, conclui-se, portanto, que os efeitos contábeis da inclusão do ICMS, do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS nem sempre serão satisfatórios, assim como não foi para a empresa objeto de estudo dessa pesquisa.
Também queremos ressaltar que, enquanto nós realizávamos essa pesquisa, o Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 15 de março que o governo não pode mais incluir o ICMS na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Nós agradecemos a oportunidade.